né? E tem muita gente que me pergunta, André, qual é a diferença do contrato por prazo determinado do temporário? Eu respondo a vocês. Aliás, é uma pergunta interessante, porque eu sempre respondo isso, e Manuel Antônio Teixeira Filho mesmo, ele sempre fala que a gente precisa diferenciar o contrato temporário do prazo determinado na norma léxica e não na língua portuguesa. Bom, ele tem razão disso, né, gente? Porque cá entre nós, pela lei, pelo que dispõe a lei, existe diferença. Mas pelo que dispõe a língua portuguesa, não. O que é feito por prazo determinado é temporário. Claro, e vice-versa. Mas a lei diferencia. Primeiro, o temporário não é regido pela CLT. Ele é regido pela Lei 6.019 de 74. Essa Lei 6.019 de 74 traz o contrato temporário. E fala que ele pode ser feito em duas ocasiões. Primeira, acréscimo extraordinário de serviço. Ih, André, mas é muito parecido lá com o serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. É um pouco parecido. A segunda hipótese é totalmente diferente. É a necessidade transitória de substituição de pessoal. O que é essa necessidade transitória de substituição de pessoal? É substituir alguém que sai da sua empresa de licença médica, alguém que sai da sua empresa efetivamente de férias e assim por diante. Mas existe uma diferença básica nesses contratos. O contrato por prazo determinado, doutores, é um contrato de emprego absolutamente simples. Claro, registrado, anotado na carteira profissional, tudo direitinho. Até há um tempo atrás, caiu uma questão na segunda fase de trabalho da prova da OAB, que falava assim, o contrato de experiência precisa ser registrado em carteira de trabalho? Eu fiquei impressionado com o tanto de gente que respondeu não. É claro que precisa. É óbvio que precisa. Não há dúvida que precisa. Todo contrato de trabalho tem que ser registrado. Lembra que eu falei isso? É porque, infelizmente, as práticas trabalhistas aí na rua, elas são tão erradas que a gente vai muitas vezes para a prova, vem para a sala de aula com ficção jurídica. Né? Porque ninguém registra empregado no tempo de experiência, mas tem que ser registrado sim. Ele tem que ter anotação da carteira de trabalho. Bom, mas, como eu estava falando, o contrato por prazo determinado é um contrato absolutamente simples de emprego. Eu contrato o empregado. E o temporário? Um pouquinho mais complicado. Primeiro pelo prazo, né? Porque o contrato temporário, ele tem limite máximo de 3 meses, mas pode ser prorrogado por mais 3 meses, com autorização do Ministério do Trabalho, chegando a um total de 6 meses. Mas o temporário necessariamente tem uma empresa intermediando, locando o serviço. Enquanto o prazo determinado, a relação é bilateral, o temporário é uma relação trilateral. É uma relação trilateral, porque o tomador contrata uma empresa locadora de mão de obra e esta empresa lhe envia o temporário. Tomador, locador e temporário. Prazo determinado, não. Empregador, empregado. E o temporário? Tomador pactua um contrato cível com a locadora de serviço e a locadora de serviço lhe envia o temporário. Importante a gente lembrar que o artigo 16 da Lei de Temporário, artigo 16 da Lei 6.019 de 74, impõe responsabilidade solidária do tomador de serviço, mas somente em caso de falência da empresa locadora de serviço. Ah, André, eu entendi. Então o temporário é um tipo de terceirização. Na verdade, doutores, tudo aquilo que tem 3 partes é um tipo de terceirização, mas também é diferente da terceirização jurídica, efetivamente, daquela terceirização trazida pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. São 3 contratos distintos, tá? A terceirização não precisa ter limite de prazo, como precisa ter um temporário. A terceirização, a súmula 331, veda a utilização de atividade fim, só pode terceirizar atividade meio. A responsabilidade do tomador de serviço é subsidiária e não solidária. Apesar do enunciado 10 e 11 da primeira jornada de direito do trabalho trazer responsabilidade solidária do tomador.
a súmula 331 do TST fala que é subsidiária. Né? Não pode haver pessoalidade na contratação. Por exemplo, no temporário, eu posso falar, o locador me manda a Patrícia. E na terceirização, ele me manda o serviço. Eu não posso falar quem eu quero que vá prestar esse serviço. Então, nós tratamos aqui de 3 contratos diferentes. Aliás, 4. O contrato por prazo indeterminado, o contrato por prazo determinado, o temporário e agora no finalzinho a terceirização. São os contratos de trabalho mais comuns nas rotinas trabalhistas e eu espero com isso ter aí pelo menos dissipado algumas dúvidas que vocês tinham a respeito disso. Mas se não o fiz, por favor, aqueles que ficaram com dúvida, é só trazer sua pergunta para cá. Porque a gente volta logo agora, no bloco seguinte, trazendo Pergunte ao Professor. Nesse Pergunte ao Professor, vocês aí que ficaram com dúvidas a respeito do tema do dia agora mesmo falado, vão me enviar as perguntas para que eu possa então falar para vocês e responder e tirar as dúvidas que porventura ficaram na cabeça de vocês. É só me aguardar um pouquinho, porque eu volto logo em seguida. Olha aí, não dá tempo nem de correr para tomar um copinho de água. É só esperar um pouquinho que eu volto já com o segundo bloco do nosso programa, o Pergunte ao Professor. Até já! Falei para vocês, já estamos de volta, rapidinho mesmo, para que a gente possa, então, trazer o segundo bloco do nosso programa, que é o Pergunte ao Professor. Eu reputo esse bloco como um dos blocos extremamente importantes do programa, porque, afinal de contas, é esse o contato direto que a gente acaba tendo com vocês que estão nos assistindo, com os nossos telespectadores. E, aliás, mais uma vez eu queria agradecer muito a atenção dispensada, não só a mim, como também aos meus colegas que todo dia de manhã ficam aqui trazendo esse programa Prova Final em parceria com a rede LFG aqui para vocês. E em todas as manhãs, todo dia, estamos aqui na TV Justiça trazendo esse que é um programa já consagrado, já de grande sucesso, é verdade, isso a gente deve a vocês. Mas vocês vão me falar assim, André, eu já enviei pergunta aí, mas não passa. Gente, é muita pergunta. Graças a Deus a nossa audiência tem sido muito grande e de fato tem chegado muita pergunta aqui. Então a gente é obrigado a selecionar algumas dessas dúvidas para poder responder a vocês. Mas por favor, não fiquem tristes. Não briguem comigo. Pelo amor de Deus, não vão brigar comigo. Envie a sua dúvida para cá. É provafinal@lfg.com.br. Vocês enviando a dúvida no provafinal@lfg.com.br, eu, a minha equipe de trabalho, certamente estaremos dispostos aí a responder as dúvidas que todas que chegarem, que forem enviadas para vocês. Tenho absoluta convicção que chegando as dúvidas, ela é encaminhada para mim, para minha equipe e nós responderemos a vocês da melhor forma possível, tá bom? Então não fiquem chateados com a gente, aqueles que não conseguiram enviar suas perguntas para cá. Mas então, a partir de agora, nós vamos dar uma analisada nas dúvidas que nós recebemos e, efetivamente, vamos começar a tentar, pelo menos, dirimir essas dúvidas de vocês. Vamos lá dar uma olhadinha nelas? Professor, o jogador de futebol se submete aos contratos por prazos determinado pela CLT? Não. Não. Na verdade, o jogador de futebol, ele tem uma lei específica sobre o tema. Que todo mundo já ouviu falar, é a famosa Lei Pelé, né? Que tanto, mas que tanto acaba trazendo aí dúvidas nos clubes. Os clubes acabam ficando responsabilizando a Lei Pelé por perder jogadores e esse tipo de coisa. Então, o contrato de trabalho do jogador de futebol, ele não é regido pela CLT, ele é regido pela Lei Pelé. E existem algumas características do contrato que são semelhantes, mas outras não. O contrato do jogador de futebol, doutor, ele é um contrato exclusivamente por prazo determinado. Diferente, portanto, daquele outro tipo de contrato de trabalho comum, que pode ser por prazo determinado ou indeterminado, do jogador de futebol, não. O jogador é sempre por prazo certo. Mas o contrato de jogador de futebol não tem limite máximo de 2 anos somente. Ele pode chegar a um limite máximo de 5 anos. 5 anos é o limite máximo. Veja, presta atenção nisso. Apesar de ter um limite de 5 anos, é cabível aquela indenização referente à metade do que o jogador teria que receber até o final do contrato. Só que isso nunca acontece, por quê? Porque a Lei Pelé dá a opção desses contratos de trabalho do jogador de futebol, dos contratos terem uma cláusula, uma multa, que é a chamada cláusula penal.
Isso porque, antigamente, os jogadores tinham passe.